Bom dia, hoje são 8 de maio de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem fiz um vídeo que está exposto no YouTube com o título Por que Deus não age contra o mal no mundo? O internauta brasileiro que se apresenta no mundo do YouTube com Garrote Mixmaster, ele mora há mais de 20 anos no Japão e escreve diariamente em minha página no YouTube e também mostrando ali muitos costumes japoneses, e isso é muito importante. Pois bem, em meu vídeo de ontem, o Garrote Mixmaster fez um artigo, que eu transformei em vídeo hoje, ele respondendo ao internauta Aparecido Bebedouro. E o Garrote Mixmaster fez aí o comentário, e aqui eu trouxe a última parte do comentário dele para fazer aqui uma comparação com a Bíblia, Novo Testamento. Gostaria até de pedir desculpas a algum cristão que esteja assistindo a esse vídeo, porque o meu objetivo como ateu não é ofender a crença dos cristãos, de forma alguma. Mas como sou ateu e como moro em um país que garante a liberdade de expressão, independentemente de censura ou de autorização de quem quer que seja, eu tenho a mesma liberdade que um cristão tem de propagar sua crença. O cristão tem o direito de propagar sua crença e eu tenho o direito de propagar minha descrença. Portanto, não quero ofender jamais cristão algum. São bem-vindos ao meu canal e podem escrever o que quiserem. Aqui é um canal democrático, extremamente democrático. Tanto que, até mesmo em vídeos, coloco aí comentários de várias pessoas, não é? Gosto disso e gosto de dar voz às pessoas. Vou aqui mostrar mais uma vez como líderes religiosos, principalmente evangélicos, enganam facilmente os fiéis. Veja aqui o exemplo. Veja aqui. Coloquei o Garrote Mixmaster, Jesus e os fariseus. Naquele vídeo de ontem, o Garrote Mixmaster escreveu o artigo, um texto dele, e no final do texto ele colocou assim: na Índia, eles comem com as mãos. Isso aí é verdade, Lá na Índia. O que é isso aqui? Tudo isso, gente, é costume. A sociologia estuda isso, A sociologia estuda isso, O homem em sociedade. E as sociedades são diferentes, não é? Ninguém come do mesmo jeito. No Brasil, come-se de uma forma. Na Índia, come-se de outra forma. E assim por diante. O homem, ao longo de sua existência, o homem, ele separou-se, Cada um aí caminhando para lugares diferentes. E ali, línguas diferentes, deuses diferentes, porque o homem cria deuses, A sua imagem e semelhança. Deuses diferentes, línguas diferentes, vestuários diferentes e assim por diante. Tudo é diferente, porque o homem muda de acordo ali com o tempo e de acordo com o espaço, não é isso? Muito bem, comer com as mãos. Lá na Índia, isso é comum. E aqui no Brasil, até hoje, em muitos lugares brasileiros, come-se também com as mãos. Minha mãe,
Dona Gerarda, já falecida, quando a gente morava em Sobral, a mamãe só comia com as mãos. Ela pegava ali o feijão, o arroz, a farinha, ela amassava com a mãozinha dela e colocava na boca. Mamãe fazia isso. Lá em Sobral. Até hoje minha tia, a única tia viva, irmã de minha mãe, que mora em Fortaleza, também come com as mãos, até hoje. E assim por diante, muitas pessoas comem com as mãos. Se você perguntar a um médico se isso é certo, ele vai dizer que não. E é verdade, o médico tem razão. Comer com as mãos não adianta. É uma coisa perigosíssima comer com as mãos. Não se come com as mãos. Porque aí você pode ter vários problemas de saúde. E muita gente tem por falta de higiene. Então comer com as mãos, pegando os alimentos ali com as mãos, o feijão, a carne, apertando-os e ingerindo-os, isso aí é um perigo. Muita gente morre por causa disso. Falta de higiene na alimentação. Não é isso? Até mesmo alface, não é? Verduras, tomates, você tem que lavar aí, deixar de molho, não é? Um pouquinho ali de água sanitária, né? Durante meia hora, porque é perigosíssimo. O que entra pela boca do ser humano, mata o ser humano. A gente vê por aí, não é? A minha mãe, por incrível que pareça, sabe de que ela morreu? Ela foi a um hospital lá em Fortaleza, ela já velhinha, estava no hospital. Houve um problema ali de osteoporose, quedas, né? Ela ficou hospitalizada e ela morreu, sabe de quê? Durante o almoço. Um pedaço do osso do frango, deram um frango para ela, né? Ela velhinha já. Ela se engasgou com o osso do frango. E a minha mãe morreu engasgada. Terrível. Ela morreu engasgada. Ou seja, aquilo que entrou na boca de minha mãe a matou. E isso acontece aí, não é de forma esporádica, não. Frequente. Muita gente morre em razão daquilo que entra pela sua boca. Não é? Pois bem, então lá na Índia é comum eles comerem com as mãos. O que é um perigo. Não é? É um perigo. Muito bem. E no mundo da Bíblia? Quando eu digo aqui, você tem que entender a Bíblia, sempre eu digo. E isso não é repetição. Não é repetição. Sempre digo que para você entender a Bíblia, para você entender o Velho Testamento, para entender o Novo Testamento, você tem que obrigatoriamente conhecer os costumes daquele povo, que eram costumes diferentes dos nossos. Se você não conhecer os costumes do povo hebreu, Velho Testamento, não conhecer os costumes do povo judeu, Novo Testamento, você nunca conseguirá entender a Bíblia. E será facilmente enganado por líderes religiosos que deturpam a própria Bíblia. Eles pegam versículos bíblicos e jogam para você fora do contexto literário, dentro da Bíblia, e fora do contexto social. Você, por não conhecer os costumes do povo judeu, você é facilmente enganado. E vou aqui dar um exemplo bem claro disso, né? Bem claro. Repito, não estou aqui para magoar cristão algum, mas eu, como sou ateu, sou obrigado a dizer a verdade, que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Veja aqui como os líderes religiosos, principalmente evangélicos, deturpam a Bíblia. Veja. Vamos aqui para o Novo Testamento, que é o cristianismo, né? Em Mateus, capítulo 15, vou trabalhar com os versículos
1, 2 e 11. Veja aqui. Diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Aí Jesus respondeu: Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Aqui é o seguinte: quando eu falo sobre Jesus, estou falando aqui Jesus dos Evangelhos, que está no Novo Testamento. Não estou aqui tratando do Jesus histórico. Como sempre digo, o Jesus histórico é um nada. É um nada. Então aqui estou tratando do Jesus das narrativas que estão aqui no Novo Testamento. Aqui, muitas lendas, muitas criações. Pois bem, o que foi que eu acabei de ler aqui? É o seguinte: os judeus eram rigorosos em higiene. Eles não comiam antes de lavar as mãos. Eles obrigatoriamente lavavam as mãos antes de comer, porque isso era uma medida de higiene. Os judeus, repito, eles eram rigorosos na higiene. Entendeu? E o que aconteceu aqui? Os fariseus, eram judeus, Jesus também era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus. Então o que aconteceu aqui? Os fariseus sabiam que Jesus e seus discípulos comiam sem lavar as mãos.